Bom dia, crianças do quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula de geografia, nossa segunda revisão, tá bom? Então, eu te aconselho a prestar bastante atenção no assunto, porque ele vai te ajudar a fazer a atividade. Para a aula de hoje, você vai precisar do caderno de geografia, tá bom? Você vai copiar as questões que estão aqui no nosso vídeo e depois você vai responder. Tá legal? Qualquer dúvida você pode recorrer ao vídeo ou então ao livro, tá bom? Que tá lá a resposta, tá bom? Vamos lá para a nossa revisão. Pega lá o teu caderno. Bom, nós vamos falar sobre os climas do Brasil, tá bom? Então, acompanha aí. O que é o clima? É o conjunto das características do tempo que se repete durante certo período em um lugar, ou seja, tudo que está relacionado a algumas características do tempo, por exemplo, o verão sempre acontece em maio, começa em maio, junho, julho, então, nesse lugar. Só que em outro lugar mais próximo também. Então, esse clima, né, ele se repete todos os anos igualzinho, tá bom? Então, é uma característica do tempo. Então, dura certo período, digamos que ele dura em média 3 meses, 4 meses em um lugar. Então, aquela característica pertence àquele clima daquele lugar, tá legal? É assim que a gente define. Vamos lá. Aqui a gente tem um mapa sobre os climas do Brasil. No vídeo anterior, a gente falou que alguns nomes, quando você vai pesquisar na internet, você percebe que alguns nomes, eles são meio diferentes dos nomes que estão aí, tá legal? Então, você precisa olhar o mapa para perceber qual região a sua pesquisa se refere. Aqui a gente tem o clima equatorial, tá? Que é essa parte vermelha, o tropical, laranjado, semiárido, que é o amarelo, subtropical, que é esse roxinho. Aí no litoral nós temos o tropical litorâneo, é essa parte verdinha, e esse amarelo mais escuro um pouquinho é o tropical de altitude, tá? Ele tá bem aqui, ó. Então olha o mapa. Aqui, esse tropical, ele acontece aqui e vai acontecer nessas pequenas partes aqui da região norte, tá bom? Aqui, ó. Essa parte toda vermelha vai ser o equatorial, aqui embaixo vai ser o subtropical, esse verdinho aqui no litoral vai ser o litorâneo, a gente sabe que litoral porque fica à beira do mar, né, do oceano. E esse laranja aqui mais escurinho aqui, amarelo mais escuro, desculpa, ele é o tropical de altitude. Bem aqui está o semiárido, tá bom? Então, qualquer dúvida você pode recorrer a este mapa. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de um clima para o outro, quais são as características de um clima para o outro, tá bom? O equatorial, quente e úmido, ele é quente e úmido, acontece muitas chuvas durante o ano todo e é predominante na região amazônica. Então, também ele é muito predominante na nossa área. Vamos voltar um pouquinho aqui o mapa. Aqui o equatorial, é esse vermelho aqui, tá bom? Então, é isso que acontece. Acontece muitas chuvas durante o ano inteiro. Aqui, ele é quente e úmido e é predominante na região amazônica. Então, a gente está falando dessa região aqui, tá bom? Vamos lá. O próximo clima que a gente vai falar é sobre o clima tropical. Como ele é classificado? Ele pode ser tropical semiárido, ele pode ser um tropical úmido, ele pode ser um tropical semiúmido e um tropical de altitude. Vamos entender cada um deles? Então vamos lá. Antes, bora dar uma olhadinha aqui no nosso mapa para identificar o tropical. O tropical é essa parte laranja aqui, essa aqui é a parte laranja. Aqui, aí ele pega mais um pouquinho aqui no norte, tá? Então, a gente vai falar dessa região aqui. Vamos lá. Vamos falar primeiro do tropical semiárido. Ele faz muito calor o ano todo, ele apresenta longos períodos de seca e predomina na região nordeste. Ele é predominante ali na região nordeste, ou seja, naquela maior parte lá, tá bom? Depois a gente vai falar do tropical semiúmido. Ele apresenta estações chuvosas no verão e estação seca no inverno, ou seja, no verão acontecem aquelas chuvas muito fortes, que são as chuvas de verão. E no inverno, ele fica, embora ele fique frio, mas ele continua seco, tá bom? Vamos lá. No clima tropical ou úmido, em regiões afetadas por esse tipo de clima, não é possível perceber mudança das estações. O sol predomina o ano inteiro. Em Belém, no Pará, é possível perceber esse clima. Ou seja,
Na região tropical úmido, chove o ano inteiro e tem sol o ano inteiro. Então, a gente não consegue perceber muito quando é que muda de um clima, de uma estação para outra. E nós não temos muito definidas aqui as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. A gente conhece muito o verão amazônico e o inverno amazônico, né? As outras estações a gente não consegue perceber muito. E todo dia tem sol e todo dia está passivo de chuva. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o tropical de altitude. É típico nas áreas elevadas da região sudeste, com chuvas mal distribuídas durante o ano, concentrando-se no verão. Ou seja, chove inesperadamente, né? Não tem aquela organização da chuva, chove mais nesse tempo do que no outro, mas no verão tem muita chuva, que é a tal chamada chuva de verão. Vamos falar aqui do tropical de altitude. A gente está falando dessa partezinha aqui do Brasil, tá bom? Aqui no sul do Brasil, tá legal? Então, a gente está falando tropical de altitude, desculpa, a gente está falando tropical de altitude aqui, essa parte laranja aqui, ó, bem aqui onde meu mouse está mostrando. É o altitude, desculpa, estava falando subtropical, mas é o tropical de altitude, tá legal? Essa áreazinha bem aqui. Então, vamos dar continuidade e falar de outro clima. Agora nós vamos falar do clima subtropical. Ele apresenta invernos frios, com geadas e chuva durante o ano inteiro. De qual parte do mapa a gente está falando? Vou te mostrar. Então, nós estamos agora sim falando do subtropical, que é essa parte sul aqui do nosso país. Então, aqui tem as características que a gente acabou de falar, que são com invernos frios, com geadas e acontece chuvas durante todo o ano. Então, é bem friozinho, tá bom? E aí, a gente vai agora para a nossa atividade. Vamos lá. Abre o caderno, dá uma pausa aí no nosso vídeo e anota as questões. Olha lá. Quais são os principais tipos de clima no Brasil? Então, você vai lá no seu livro, ou então no mapa que a gente acabou de mostrar, e aí você vai perceber. Eu acabei de te falar que se você for para fazer uma pesquisa, eles não vão ter os mesmos nomes. Alguns climas vão ter nomes diferentes, embora se refira àquele determinado clima. Então, de quais climas eu estou falando lá na primeira questão? Aí, ó. Olha para o meu mouse. Equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo e tropical de altitude. Você pode colocar esses nomes aí. Ou então os que estão no seu livro. Quais são? Equatorial, tropical semiúmido, ou tropical semiárido, tropical úmido, tropical de altitude e subtropical. Tá legal? Então vamos lá para passar para a segunda questão. Essa vai ser a resposta da primeira questão. Na segunda questão, qual é o clima predominante da região amazônica? Lembra que nós falamos agora há pouco? Vamos lá. Então, a gente está falando do clima equatorial, que ele é quente e úmido, muitas chuvas durante o ano todo e é predominante na região amazônica. Respondido? Então, vamos lá para a terceira questão. E o semiárido? Ele é o clima predominante Vamos voltar ao nosso estudo para a gente saber. Então, aqui a gente achou o tropical semiárido. Lá faz muito calor o ano todo, apresenta longos períodos de seca e é predominante na região nordeste. Então, lá a gente acabou de responder a nossa pergunta, predominante na região nordeste. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, qual é o clima predominante da região onde você vive? Não esquece que nós vivemos na região norte, tá legal? Então vamos lá. Então, quando a gente fala em predominante, é o que mais toma conta, que mais acontece no nosso clima. Então a gente percebe que aqui é a região norte, nós vivemos na região norte, então predomina mais o equatorial, tá bom? Coloca lá na nossa resposta, da quarta questão. Na quinta questão, qual tipo de clima tem como características geadas durante o inverno e em que região ela é predominante? Essa é a quinta questão. Vai lá, procura lá no nosso slide.
E a gente achou aqui o clima subtropical, que ele apresenta invernos frios, com geadas e chuva durante o ano todo. Então, esta vai ser a nossa resposta. Agora, você vai marcar F para falso e V para verdadeiro. O clima equatorial apresenta chuva durante o ano todo e alta umidade do ar. Vamos ver lá no clima equatorial se essa informação condiz com o que ele está dizendo aqui. Então, ele pergunta se tem chuva o ano inteiro e se tem alta umidade. O clima equatorial, ele é quente e úmido. Muita chuva durante o ano todo e predomina na região amazônica. Então, vamos lá conferir se é isso mesmo. Então, galera, é isso aí mesmo, você vai colocar verdadeiro. O clima equatorial apresenta chuvas durante o ano todo e alta umidade do ar. Lá é quente e úmido. Tá, beleza. Na outra, no clima subtropical, as chuvas são escassas e irregulares? Vamos ver lá se isso condiz. Então, o subtropical, ele apresenta invernos frios, com geadas e chuva durante o ano todo. Então, não é exatamente isso que ele está dizendo, né? Vamos lá. Então, nós vamos colocar F, porque ele diz que as chuvas são escassas, ou seja, quase não tem chuva. E, na verdade, o clima subtropical, ele apresenta chuvas o ano inteiro. Na última, o clima tropical de altitude abrange os estados da região centro-oeste, nordeste, norte e sudeste. Vamos lá para o subtropical. Então, subtropical é esse roxinho aqui. Ele diz que ele abrange a região norte, a nossa região. Então, a nossa informação está falsa. Você vai colocar a letra F. Na verdade, ele abrange a região sul. Então, criançada, você copia, não esquece, você copia as atividades e responde no seu caderno, coloca a data de hoje, tá legal? E aí, a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Tchau.